Primeira palavra, time. Time significa tempo ou vez. Note que na pronúncia, nós não falamos a letra E no final. Isso acontece com muita frequência no inglês, tá? É o que a gente chama de E silencioso ou E mágico. Ele tem um papel importante aqui nessa palavra, mas ele não é pronunciado. Então a gente fala time. Termina com a boca fechada ali no M. Time. Próxima palavra, people. People é uma palavra no plural, significa pessoas. E no singular, ela significa povo. Então, um povo é um people. E se quiser falar pessoas, também people. Year. Terceira palavra, year. Year significa ano. Year. Way. Way significa forma, jeito, maneira. São todos sinônimos, né? E também significa caminho. Way. Thing. Thing significa coisa ou negócio. Coloquei um asterisco porque não é negócio no sentido de empresa. É um negócio, uma coisa que você não conhece o nome. Thing. Muita gente tem dificuldade nessa pronúncia do TH, mas eu posso te dar uma dica bem rápida aqui que pode te ajudar. O som do TH basicamente é um som de S, de sapo, mas você coloca a língua entre os dentes para pronunciar ela. Então imagina que alguém tá falando assim, eu sabia disso. Existe, né? Pessoas que têm essa dificuldade com a língua presa. E acaba sendo esse som, é um som que inclusive existe no espanhol. Quando a gente fala espanhol, exatamente esse o som. Então, thing. Pode ir praticando com essa palavra. Man significa homem. Man. Day, dia. Day. Life. Note também o F mudo aqui. Life. Vida. Life. Woman, mulher. Woman. World. Mundo. World. Se você tem dificuldade em pronunciar essa palavra, eu gravei um vídeo só explicando como pronunciar corretamente essa palavra. Tá? Você vai notar que não é tão difícil. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição aqui embaixo, tá? Então, mundo se fala world. Child. Criança. Filho, filha, no singular. Child. School. Escola. School também significa cardume de peixes, school of fish. State. Note a pronúncia, o E é mudo, não vamos pronunciar ele, então vai terminando no T, state, e o S também, não tem nenhum I antes dele aqui, então ao invés de I, state, vai ser state, começa direto com o som do S. State significa estado, e também é um verbo, acaba sendo o verbo afirmar, alegar, declarar, é o verbo state. Family, família. Family. Presidente. President. House. Note também o E não pronunciado aqui. House. Casa. House. Student. Note também o S aqui sem o I e o T também muda no final. Student significa estudante, aluno ou aluna. Student. Part. Esse é um daqueles cognatos, né? Parece muito com o português. Significa parte. Part. Place. Note também o E não pronunciado. Place significa lugar, local, são sinônimos. E também acaba sendo o verbo colocar, posicionar. Place. Problem. Problema. Problem. Country. País. Também interior, no sentido de interior do estado, ou zona rural, muitas vezes. Country. Week. Semana. Week. Point. Ponto. E também acaba sendo o verbo apontar com o dedo, você pode point. Hand. Mão. Sua mão. Hand. Temos também o verbo entregar, em inglês, que vai ser hand. Entregar em mãos, necessariamente, né? Com a mão. Hand. Group. Grupo e também o verbo agrupar. Group. Guy. É um jeito informal de falar homem, então eu quero falar aquele cara, aquele homem. Guy. É uma palavra que no plural ela muda um pouquinho. Guys já significa galera, pessoal, então você pode ouvir com frequência. Alguém falando hello guys, algo do tipo. Case. Note o E, não pronunciado também aqui. Case é caso. E também o porta alguma coisa
Por exemplo, um porta-óculos, um porta-livro vai ser um bookcase, por exemplo. Question. Question é uma pergunta, uma questão. E também, como nós falamos, dúvida. Então, se você tem uma dúvida, você tem uma question. Night. Night, noite, também noturno. Night. Game. Note o E não pronunciado também. Game. Termina com M. Game. Jogo ou brincadeira. Então, se você falar, vamos jogar um jogo, vamos fazer uma brincadeira, todos vão ser play a game. Number. Number, número. Number. Money. Dinheiro. Money. Muita gente fala money por causa da forma de ler. E lembra que eu comentei, tem muitas palavras que parecem com o inglês, mesmo essas que não se parecem, a gente quer ler como se fosse em português. Então vamos só entender a pronúncia como seria no inglês, que é money. EY fica muitas vezes I. Money. Lot. Terreno, vazio ou não, lot. E para dizer muito também a gente fala a lot, acrescenta um A. A lot, que é muito, bastante. Book. Book significa livro. E também é o verbo reservar. Reservar uma passagem, fazer uma reserva no hotel, no restaurante, é um book. System. System, sistema. System. Government. Government, governo. City. City, cidade. Eu comentei lá no começo que existem sotaques diferentes, né? Então lembre que a forma que eu tô pronunciando não é necessariamente a única que você vai ouvir. Então muitas pessoas falam city, por exemplo, ou city, mas é a mesma palavra. Lembra do exemplo da porta que eu mencionei lá atrás? Company. Company, empresa, companhia. Se você estiver na companhia de alguém, você está também em company. Story. Lembra do S mudo no começo aqui. Story. Story. Job. Job. Emprego, trabalho, uma empreita é um job. Friend. Friend. Amigo, amiga, friend. Word. Word. Palavra. Word. Fact. Fact. Fato. Fact. Month. Month. Mês. Lembra do TH que eu mencionei lá atrás, né? Imagina que é um som de S, só que com a língua entre os dentes fica... Ao invés de ficar months com S, fica month. Com a língua entre os dentes. Month. Mês. Program. Program. Programa. Program. Business. Business. 2 sílabas. Business. Negócio, empresa, comércio. Business. Home. Note o M mudo aqui. Home. Home, casa, onde você mora. Lar. Home. Kind. Kind. Kind significa tipo e também é um adjetivo. Alguém é gentil, eu posso chamar de kind. Kind. Study. Study. Estudo. Também é o verbo estudar. Study. Note o S mudo. Study. E, por fim, issue. Issue é uma questão, coloquei asterisco porque não é uma questão no sentido de pergunta, mas uma questão a ser discutida. A gente tem uma issue para falar sobre. Um problema, coloquei um asterisco também porque nós já vimos que problem é problema, né? Então, issue também. A gente pode dizer que a gente tem um problema, nós temos um issue. Edição, no sentido de um jornal, uma revista, um lançamento, né? Tem uma edição, número tal, vai ser issue. E também acaba sendo o verbo emitir. Emitir um documento, issue. Issue. Thanks. Obrigado. Muito obrigado por assistir. Por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, se você quiser mais vídeos como este. E lembre-se, você pode a partir de agora estar se inscrevendo no treinamento Inglês Mindset. Por apenas R$ 49,90 por mês, você tem acesso a mais de 150 aulas e estou sempre colocando uma aula nova também, com todas as ferramentas possíveis que você precisa para estar aprendendo inglês. Assina agora, começa a assistir as aulas e começa a aprender inglês da forma correta. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.